Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Primeiramente eu peço desculpas pra vocês, porque semana passada eu deixei vocês sem vídeo. Eu tive uma semana completamente maluca na faculdade, essa correria de final de semestre, e fim de semana eu estava completamente incapaz de gravar e editar vídeo, porque eu tava realmente esgotada. Então eu precisava de uns minutinhos pra mim, eu precisava de um tempinho pra descansar. Hoje eu peço desculpas se minha voz estiver um pouco estranha, eu tô bastante gripada, mas eu não poderia deixar vocês mais uma semana sem vídeo. Enfim, o vídeo de hoje então vai ser dando continuidade àquela série de vídeos que eu fiz sobre adaptações literárias, né, então filmes adaptados de livros, e hoje eu vou falar daqueles que pra mim deixaram um tanto quanto a desejar ou bastante a desejar. O primeiro livro, filme que eu vou falar pra vocês, Simplesmente Acontece, da Cecília Ahern, lançamento desse ano. O filme foi bastante comentado, o livro também, inclusive eu já fiz vídeo resenha dos dois aqui no canal pro Desafio Fusticando sobre Chiquilites. E enfim, Simplesmente Acontece, a gente tem a história do Alex e da Rosie, e eles têm uma amizade desde criança e nós vamos acompanhando a evolução dessa amizade ao longo dos anos, a vida dos dois se desenvolvendo ao longo dos anos. E, enfim, eu adorei o livro. Eu acho que ele acabou atingindo um grau de profundidade, digamos assim, que eu não esperava quando eu comecei a leitura, sem contar que ele é super divertido e dinâmico por ele ser escrito na forma de bilhetes, cartas, e-mails, enfim. E não é que eu não tenha gostado do filme. Eu gostei do filme e eu teria gostado do filme se eu não tivesse lido o livro. Porém, enxergando como adaptação, eu achei que ele deixou sim a desejar, porque ele perdeu a profundidade que o livro tem. Ele demonstra o que acontece no livro, só que o intervalo de tempo dos acontecimentos no livro é diferente do filme, e com isso perdeu o impacto no filme. Então eu acho que assim, enquanto o filme ele trouxe uma história acho que muito mais complexa, o filme ficou ali mais superficial. É claro que todos os acontecimentos não poderiam ser transpostos para o filme, porque muita coisa acontece. Mas eu acho que se tivessem sido mantidos pelo menos os fatores cronológicos, digamos assim, o filme teria sido um pouco mais fiel do que ele foi. Então, assim, não é que ele foge completamente daquilo que é o livro, mas parte da essência do livro se perdeu por essa questão das cronologias diferentes. Outro livro que eu vou falar foi A Mulher do Viajante do Tempo. Então, esse aqui foi o livro que deu origem ao filme Te Amarei Pra Sempre. E o meu problema aqui com o filme, no caso, não é nem simplesmente por eu ter feito a leitura do livro, porque eu vi o filme antes de ler o livro, não gostei do filme, li o livro, amei, vi o filme de novo, compreendi um pouco melhor, mas ainda assim ele me deixou um pouco insatisfeita. Aqui então a gente tem a história da Claire e do Henry. O Henry, ele tem uma condição genética que faz com que ele viaje pelo tempo, e durante as viagens dele no tempo, ele conhece a Claire. A Claire, a primeira vez que ele aparece pra Claire na cronologia dela, ela é uma criança. A primeira vez que ele vê a Claire na cronologia de vida dele, ela já tem, sei lá, seus 20 anos, já conhece ele há muito tempo, e então assim, é uma história até um pouco confusa se você for pensar, mas é um livro incrível, ele traz tantas reflexões, o romance deles é tão bonito e você acompanhar as dificuldades que ela mesma tem que enfrentar também por conta das ausências dele, né, por ele viajar assim no tempo, e as próprias dificuldades que ele tem por ele não conseguir controlar isso. Enfim, eu achei um livro incrível. E o filme, ele, por também ser impossível de ter todos os acontecimentos do livro, ele acabou sendo tão rápido e em alguns pontos até me pareceu superficial. Pelo menos eu não consegui me envolver com a história, com os personagens. Pra mim foi tudo realmente muito rápido. Tanto que quando eu assisti a primeira vez sem ter lido o livro, eu não gostei do filme por isso. Eu falei, tá, ok, eu consigo ver, nossa, que bonita, que triste a história em alguns momentos, tal. Mas não foi assim uma história que mexeu comigo, que me envolveu, porque foi tudo muito rápido. Eu não consegui entrar ali na história, pegar aquelas emoções, enfim. E quando eu li o livro foi completamente diferente. E aí quando eu assisti de novo, depois de ter lido o livro, por eu já ter uma bagagem, digamos assim, emocional por conta da leitura, o filme funcionou um pouco melhor pra mim. Mas eu acho que simplesmente como filme, como história, pelo menos pra mim, deixou a desejar.
Já ressalto que muitas pessoas provavelmente vão dizer que amaram o filme mesmo sem ter lido o livro, porque quando eu comentei que eu não gostei, eu meio que fui ovelha negra. Eu vi várias pessoas ao meu redor que tinham assistido falando que adoraram o filme. Pra mim, eu acho que deixou a desejar, infelizmente. O outro filme e livro, no caso Divã, da Marta Medeiros, então leitura nacional, adaptado para os cinemas, tendo a Lília Cabral como protagonista. E esse livro é uma paixãozinha minha. Eu amo esse livro, eu amo a escrita da Marta Medeiros, eu acho incrível como ela consegue falar de conflitos internos, de problemas internos que nós temos, sentimentos conflituosos, e ela põe isso de uma maneira tão natural, ela consegue realmente universalizar isso. Ela fala como se estivesse realmente descrevendo cada um de nós. Pelo menos é a sensação que eu tenho cada vez que eu leio alguma coisa dela. Seja, no caso aqui, então, né, essa novela, seja através das crônicas, enfim. E embora também eu tenha gostado do filme e ele traga a linearidade dos acontecimentos, ele traga muitas falas mesmo que tenham no próprio livro, acho que o filme acabou tendo uma atmosfera um pouco diferente do livro. Eu acho que o filme, ele acabou sendo feito, então, né, tendo como em vista ser uma comédia romântica, então ele pende às vezes mais um pouco pro lado ali da comédia, mesmo que ele também preserve os momentos mais sérios, digamos assim, mas aí com isso eu acho que ele perdeu a profundidade que o livro traz. O livro eu acho que ele é mais profundo mesmo, ele é mais reflexivo, ele é mais intenso em alguns momentos, mais tocante. E eu acho que o filme ele perdeu um pouco, mesmo que ainda assim ele tenha uma boa profundidade, vai. Eu lembro que quando eu assisti com a minha mãe, e ela comentou, né, nossa, né, mas que profundo isso. Mas ele não é tão que nem o livro. E eu acho que, em partes, não porque ele não conseguiu trazer tudo que o livro traz, ou porque não tinha como ele trazer tudo que o livro traz, mas também porque ele acabou focando um pouco mais aí no lado da comédia, que não necessariamente eu acho que foi o que eu enxerguei quando eu fiz a leitura. O próximo, então, também foi um caso de que eu vi o filme primeiro, detestei, li o livro, achei um pouco melhor, vi o filme e continuei não gostando. E foi Noites de Tormenta, do Nicholas Sparks. Quando eu assisti ao filme a primeira vez, eu achei um filme totalmente sem pé nem cabeça. Não que a história não faça sentido, mas o final dele, pra mim, foi muito... Tá, qual mensagem você quis passar? Qual é o sentido aí da história? Porque pra mim se perdeu. Foi uma história construída de uma maneira que ela estava passando uma mensagem, ela estava trazendo aí um amadurecimento talvez aos personagens, e quando acabou, pra mim perdeu tudo aquilo que estava sendo construído e ficou uma mensagem um tanto quanto negativa. Quando eu li o livro, eu vi que as coisas são diferentes. O livro, ele por trazer uma cronologia um pouco diferente, aqui no caso, a protagonista, ela está narrando a vida dela para a filha, então você tem um vislumbre do que acontece entre aquilo que ela está narrando e aquilo e a vida atual dela. Por você ter esse intervalo de tempo, as coisas ficam diferentes, porque você tem uma outra mensagem, uma outra visão dos fatos. Porém, no filme, você só tem essa história que é narrada. Então, quando ela termina, falta alguma coisa. Então, assim, não é um dos livros do Nicholas Sparks que eu sou meio neutra quanto a ele. É um livro que gostei, mas também não super mexeu comigo, e que eu definitivamente não gostei do filme, nem como adaptação, nem como filme sozinho. Até porque eu assisti ao filme antes de ler o livro. O próximo é um dos que eu mais detestei quando eu assisti, que eu mais me irritei em termos de adaptação, e foi Anjos e Demônios, do Dan Brown. Eu li o livro, acho que na semana que o filme estreou, e aí assim que eu terminei de ler, eu fui assistir ao filme, e talvez tenha sido a pior coisa que eu tenha feito, porque o filme, ele é muito diferente em muitos aspectos do livro, e pra mim ele é diferente em pontos essenciais. A real motivação dos fatos, eles modificaram no filme, talvez pra não causar uma polêmica aí muito grande, sei lá. Mas assim, os principais realmente motivos, os principais acontecimentos, eles mudaram no filme descaradamente, e pra mim perdeu completamente o sentido no livro, e até porque eu acho que eu gosto mais ainda de Anjos e Demônios do que de Código da Vinci. Pra mim foi uma decepção muito grande, porque
os acontecimentos mudaram ali o rumo da história, mudaram a motivação da história, mudaram fatos cruciais da história. Então eu entendo que um filme, ele não pode ser uma cópia exata do livro, que ele vai ter sim suas particularidades, mas eu acho que a essência de qualquer filme tem que ser a mesma do livro, já que ele é uma adaptação. Já que ele tá levando, por exemplo, o título do livro. Então, enfim, Anjos e Demônios foi uma das que mais me irritou, porque tiveram mudanças demais e mudanças cruciais e que pra mim não poderiam ter acontecido. Por fim, o último filme que eu vou falar é Para Sempre, do King da Cricket Carpenter. Eu acho assim, se eu tivesse visto o filme sem ter lido o livro, eu teria gostado, porque como romance, como comédia romântica, é um bom filme. Porém, como representação da vida desses dois, eu acho que também deixou muito a desejar e que acabou sendo uma adaptação infeliz nesse sentido. Em primeiro lugar, a história aqui é uma história não fictícia, então é uma história real, o livro ele é biográfico, mesmo que ele não conte a vida inteira dos dois, enfim, ele conta o que aconteceu com o casal e como eles passaram por tudo isso, enfim. E o filme, ao ser adaptado, ele mudou também características cruciais do relacionamento deles, características das personagens e mudou ali a cara do relacionamento deles, que foi aquilo que mais me encantou quando eu li o livro. E tudo bem, eu entendo que seja difícil aqui nesse caso, porque a gente tá falando de uma história real, então colocar no cinema sendo realmente como aconteceu é meio difícil porque a gente tá falando de uma vida real. Mas eu acho que ainda pior, né, a gente levar, vamos supor, esse filme como representação da vida dos dois com coisas que não tinham nada a ver com os dois. Então, assim, como filme, isoladamente, é um bom filme, é um filme bonito, é um filme gostosinho de você assistir, mas como representação da vida dos dois, desculpem, pra mim não representa de forma alguma, e se você quiser saber realmente o que aconteceu com os dois, leia o livro. O livro sim traz a representação deles, até porque foi escrito por eles, então eu acredito que eles não vão escrever uma coisa que não tem a ver com o que aconteceu com eles. E só mais uma observação, sempre que eu falo desse livro eu gosto de falar disso, os autores aqui, eles não são escritores, então eles narram os acontecimentos da vida deles, mas não como se eles estivessem, por exemplo, escrevendo um romance. Então eles não dominam, por exemplo, técnicas de uma narrativa de um romance. Muitas pessoas que leram o livro se decepcionaram porque não conseguiam imergir ali na leitura, não conseguiam se envolver, ficaram distantes dos fatos, enfim. Relembrando, então, isso aqui é um relato, simplesmente ilustrando, aconteceu tal coisa comigo, e não romanceando aquilo que aconteceu. Eu gostei muito do livro também por essa característica, por ser realmente ali o relato dos dois e eu enxergar aquilo como uma história real e não simplesmente uma história criada. Então, pra mim, o livro funcionou muito bem, eu sou apaixonada pela história dos dois, ela pra mim é uma lição de vida e eu acho que ela vale a pena ser conhecida como tal. Como filme, ele é um bom entretenimento, mas não como representação da lição de vida que esses dois passam. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu posto pra vocês, então, a última parte dessa série de vídeos sobre adaptações, filmes adaptados de livros. E no último eu vou falar daqueles em que eu gostei mais do filme do que dos próprios livros. Beijos a todos e até o próximo vídeo.